Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, 8 horas e 41 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, Litoral de São Paulo, para todo o planeta, ao vivo em via nossa rádio Star News Santos, caminhando para completar 8 meses no ar, mas já com muita audiência. Claro, agradeço você que é nosso ouvinte, nosso espectador, internauta que nos vê e nos ouve, todos os dias com música, com informação, são 10 blocos de informação, hora e hora você tem muita informação, Baixada, Brasil, do mundo, área do esporte, saúde, comportamento, o seu pet, seja empreendedor, hashtag, né, que é aquele momento que você fica descobrindo aí tudo do mundo da informática, vem muito mais por aí para você na Rádio Star News Santos. E aquelas pessoas que têm mandado aí solicitação de especiais, vamos sim, a partir do mês agora de outubro, os especiais voltam, né? Depois de Tina Turner, Rita Lee e outros que vão pintar por aqui, nós vamos curtir muitos especiais de música nos finais de semana aqui na nossa programação da Rádio Star News Santos. Hoje, sexta-feira, voou a semana, mais uma, dia 15 de setembro, hoje Dia Internacional da Democracia, Dia do Cliente. Deixa eu agradecer os nossos clientes aqui, em especial um que ele é amigo e espero que os clientes dele sejam sempre muito amigos dele também, né? Bom dia, Virgínia. Sabe o que eu estou falando? Bom dia. O Fernando e o Leonardo, lá da Panificadora Flora, eu sempre pego o cartuchinho deles aqui, porque ele já veio assim, apesar de eu estar meio gripado, o cheirinho não sai, né? Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré 110. Hoje eu vou receber uma convidada no portão aqui, né, para a entrada do estúdio, e eis que a convidada veio com uma flor, né? Mas atrás dela veio aqui a encomenda que nós nem havíamos solicitado. A gentileza do Fernando, do Leonardo, tamanha, né, que eles fazem essa maldade aqui com o nosso público em casa. Por exemplo, Virginia, olha o que eles mandaram. O Fernando mandou pra gente aqui, ó. Aquele pão de cará feito no forno a lenha, que acho que é a única padaria da região, forno a lenha. Tem esse outro pão aqui, que é uma mistura de um pão de cará com uma broa de milho. É um negócio assim do outro mundo. E esse outro pão de cará aqui, Virgínia, esse aqui tem canela, lembra? Lembro. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Para você que está de regime, difícil. Para você que não está, mais difícil ainda. E para você que vai começar, deixa para começar segunda-feira, né? Deixa aqui do lado, ó. Olha que coisa maravilhosa. Esses são alguns dos pães que o senhor Fernando, lá da Panificadora Flor, na Almirante Tamandaré 110, faz todos os dias. Tem um brioche lá recheado também, que por encomenda ele faz para você. Deixa eu aproveitar, já que eu vou ali, o Fernando, falei no Leonardo, mandar um beijão, bom dia para a mãe deles, né, a dona Emília, que está lá também, né, com eles. E um abraço para o vereador Sérgio Santana, que toda vez que ele vem aqui, ele traz também uns pãezinhos para nós aqui, né? Faz a alegria da casa, com certeza. Aí, às 8 horas e 44 minutos, começando o programa aqui, e dando a seguinte notícia da área de saúde, Virginia. Como é interessante a gente ver que as coisas vão se superando. Menino com perna condenada a ser amputado, tem membro recuperado e conta aí com uma grande expectativa que a partir de agora, todos que passem por avaliações médicas, de repente tenham essa visão de que o membro será perdido, nem sempre será assim. Daqui a pouco a gente explica essa notícia, mas pegar o bom dia dos nossos convidados, você está aqui conosco no estúdio, daqui a pouco a gente vai para o nosso primeiro intervalo e vamos mergulhar em muitos assuntos importantes, como por exemplo, nós estamos no mês de setembro, que está voando, hein, gente? Está voando. E o mês de setembro a gente tem aquela questão da conscientização, né? Mês de prevenção ao suicídio, né? A gente aqui vai falar muita coisa que as pessoas possam entender o porquê que isso acontece. Mas também temos um outro convidado que pela primeira vez está conosco, espero que seja a primeira de muitas, né? Que vai nos falar de uma palavra que eu acho que está faltando muito nesse meio que a gente está vivendo, que é a humanização. O ser humano está muito automático, muito mecânico, né? Nós vamos falar dessa humanização
com doenças mentais, com a pessoa que pode ser aí, a gente fala que nós temos que ter uma empatia maior. Então, tudo isso a gente vai comentar, entre outras consequências de julgamentos e preconceitos. A sociedade está muito preconceituosa, né? Hoje você não pode postar nada que venha lá uma enxurrada de pessoas com preconceito. Isso é muito terrível para todos nós. Já que eu estou falando dela aqui, eu vou começar então aqui pela Ângela Del Rey, psicóloga, terapeuta vivencial, humanista existencial. Ângela, obrigado pela presença aqui no Ponto a Ponto, Rádio Star News. Obrigado, vamos falar muito com você desses aspectos tão importantes que envolvem o nosso comportamental do dia a dia. Bom dia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou filha de radialista e para mim estar aqui numa rádio é uma coisa bem especial. Mando um beijo especial para ele. Como é o nome do papai? Joanilson. Manda um abraço para o Joanilson. Ele está lá no Paraná, mas tenho certeza que está vendo e ouvindo. É só mandar o link para ele. Ele não assiste aqui. O Joanilson, ele trabalha lá no Paraná ou já... Ele não trabalha mais em rádio, mas eu cresci dentro de uma rádio, né? Então, para mim, isso é muito, muito especial. E eu sei que é a paixão dele, né? Se pudesse, ele estaria até hoje. Então, quando eu falei que vinha, ele vibrou, né? E eu sei que está torcendo muito, porque a gente tem muito apoio para realizar os sonhos, e esse apoio vem da família, dos amigos, dos meus clientes que estão ali na rede social, dando maior suporte, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês e espero poder contribuir. E hoje, como é o dia do cliente, um abraço especial, beijo, né, muito, eles, muito. Com muito respeito. Né? É o meu maior presente, é a minha maior recompensa. É isso aí, né? Hoje também é o Dia Mundial da Conscientização sobre Linfomas, né? Que é tão importante também ter a mesma consciência. E dia do musicoterapeuta, né? Que faz uso da música para ambientar o nosso dia a dia e melhorar o nosso comportamento. Nossa querida Cristiane Forastieri, eu achei, Virginia, que ela tinha mudado para a França, que combina, né? Forastieri, França, aquela coisa chique, né? Não, mas eu fiquei sabendo que não, que ela continua trabalhando muito. Cris, bom dia, obrigado pela visita. A gente está tentando achar aqui um tema, e a gente está tendo muita discussão enquanto o momento do país, economia, reforma tributária, segurança, e a gente fica muito assoberbado com isso. Até falei para você, vamos dar uma relaxada na sexta-feira, não falarmos de temas tão pesados, né? Não que não sejamos nós interessados em falar sobre a área da saúde, que também é um tema forte, mas a gente propõe soluções. E na política, dificilmente a gente consegue propor muitas soluções. A gente fica discutindo os problemas, esperamos que os nossos representantes, sejam lá estaduais, federais, nossos prefeitos, governadores e presidente da República, possam resolver, e nem sempre isso acontece. Cris, obrigado pela vinda, uma sexta-feira aí, já te desejando um ótimo final de semana, e obrigado por estar vindo, e vamos falar muito sobre esse Setembro Amarelo, que é uma data bastante forte, quando a gente fala de algo que a gente tem que falar com cuidado, mensurar esse cuidado, mas alertar as pessoas, né? Nós não temos o direito do que, em que pese qualquer credo ou religião que a pessoa tenha, o que Deus nos concebeu, não podemos nós ceifarmos isso, né, Cris? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Ângela. Muito prazer conhecê-la e estar aqui com você nessa parceria, né? Falar de um assunto tão delicado, mas muito importante e necessário. O Brasil tem uma característica de não falar abertamente sobre transtornos mentais, e aí isso implica em N desdobramentos. Falar de economia, inclusive, já que você citou, só para introduzir, tem tudo a ver com hoje suicídio. Hoje então, afeta os aspectos emocionais de qualquer ser humano, e você muito bem tocou no assunto. Cristiane e Ângela, a gente percebe pessoas, por exemplo, de mais idade, e deveria ser o cálculo assim, né? Pô, eu trabalhei a minha vida inteira, agora eu entrei... Aquela história que a sociedade convencionou falar, melhor idade. Quando você conversa com certos idosos, eles brigam com você, falam, melhor idade? Dói tudo. Eles acham que estão fazendo um favor, deixando eu subir no ônibus de graça, e aí eu vou subir, o motorista anda, claro que não são todos, vamos deixar muito justo isso. Vou na farmácia, tem aquela fila preferencial, mas o meu medicamento é mais caro. Dificilmente eu não enfrento uma fila para ser atendido do médico, e as pessoas desdenham do idoso, que eu não gosto de falar a palavra velho, porque velho é móvel, velho é carro, é o idoso, né? Então a gente tem que entender isso. Infelizmente, um grande percentual dos idosos tem sido acometidos por isso, né? Que é o suicídio. E a gente vai tentar falar um pouquinho disso também, com muito cuidado, muito respeito, muito carinho, para que essas pessoas possam nos assistir e entendam, né? Já mandando um abraço
ao nosso querido Antônio Sanches lá do Guarujá, que todos os dias ele me puxa a orelha. Viu, Antônio Sanches? Hoje eu vou puxar a sua. Você está dizendo que desde as 6h30 está em pé. Hoje eu acordei às 4h25, ganhei de você hoje. Então, não vamos perder a paciência, não. Um abraço para você. Ele diz Guarujá, com sol entre nuvens, temperatura mais ou menos agradável. Segundo ele, vai aparecer o calor e ele não gosta muito do calor, né? Ele pede para mandar um abraço para a esposa dele, a dona Rosália. Bom dia, dona Rosália aí. Diz que ela está um pouco... alterou aí a temperatura, né? Deve ser uma febrezinha. Eu também fiquei meio assim, viu? Eu sou difícil de ficar gripado, mas alguns aspectos mexeram com o meu emocional, na verdade, né? E aí você fica um pouco mais fragilizado. Daquela história do baixar a resistência, e baixando a resistência, aí você já fica um pouco mais suscetível. Mas, às 8h50, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Se você é empresário, precisa importar, exportar, levar a sua carga, trazer a sua carga para qualquer um dos portos brasileiros, está aqui, e daqui a pouco na tela você já confere também tudo com primazia de uma equipe de mais de 70 profissionais que chama-se Muniz Logística. Tem todas as certificações possíveis, a última a alcançar e conquistada é da Anvisa. mmunizlogistica.com.br. Também, se você vai vender o seu carro, está comprando um, você é lojista, tem a sua frota, verificação, tá? Para que você tenha que fazer vistorias automotivas, é com a Forte Vistorias Automotivas, que se já era boa, agora está espetacular, com unidades em Santos, Joaquim Távora 141, Guarujá, Ademar de Barros 2765, também em Mogi das Cruzes, Avenida Francisco Rodrigues Filho 149, na Praia Grande, Roberto da Beira-Vinhas, 935, em São Vicente, Avenida Antônio Merique, 230, ali do lado do segundo Bill. Aí você fala, acabou, Eduardo? Não. Agora tem a 6ª unidade. O que era bom ficou melhor. 6 unidades da Forte e a nova fica na cidade de Santa Branca, lá no centro. Você vai falar, Edu, mas onde fica Santa Branca? Você conhece o Vale do Paraíba? Você tem ali São José dos Campos, você tem Guararema, você tem Biritiba Mirim, você tem Jacareí, bem próximo dessas cidades, e a 91 quilômetros de São Paulo, então, lá em Santa Branca, Rua Capitão Constâncio Santana, 368. Sejam bem recebidos aí todos da Forte, e você, que é aí da cidade de Santa Branca, seja bem recebida na unidade da Forte Vistorias Automotivas. Então, antes de ir para o intervalo, dizendo que morar bem, Ângela e Cristiane, também faz bem para a saúde, né? Então, quando a pessoa realiza o sonho de morar bem, ter uma casa confortável, não precisa estar lá com luxo, né? Mas uma casa confortável, onde ele possa receber a sua família, os seus amigos, né? Então, eu vou dar 3 dicas, né? Da Enge Plus, a construtora que não é slogan, não, é a prática, a qualidade faz a diferença. Ela tem o residencial Mykonos, que vai ser entregue olha, é para ser entregue agora, hein? Final do ano, outubro, novembro, no máximo até dezembro. O Mykonos é um sucesso de vendas, acho que restam pouquíssimas unidades. Corra, um projeto da Cecília Passarelli, lindíssimo, na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, 32 andares e com lazer na área principal para todo mundo, né? 2 e 3 dormitórios, 99, 125 e 133 metros quadrados, para viver com essa vista aqui, Cristiane e Ângela, para olhar lá de cima e falar assim, a vida é bela, vou curtir a vida, vou jogar tudo que é de ruim no mar, para o mar levar embora, né? Então, esse aqui é o Mykonos, aí você vai falar, Edu, Mykonos fica na Grécia? É longe, não. Esse aqui fica em Santos, na Aparecida, para você morar em Santos. Agora, você fala, Edu, gostaria de morar também ali, por exemplo, esse é lindo, mas tem alguma coisa no Canal 5? Tem, ó. Esse aqui começou a construir no passado, é o residencial Ilha de Malta. Quem conhece Malta, eu não tive o prazer, mas Malta é lindíssimo. Como esse condomínio aqui, ó, também da Cecília Passarelli, é maravilhoso, né? 26 andares com unidades que você vai ficar impressionado, né? 83 e 116 metros quadrados. E aí, Edu, como é que eu conheço isso? Acesse engeplus.com/Malta e leve a vida como você merece. Ah, Edu, eu estou morando hoje no interior, hoje eu não posso, ainda estou trabalhando. Invista o seu dinheiro em Santos, compre um imóvel desse nível, com essa capacidade de qualidade, você vai dizer para mim, sim, a vida realmente é maravilhosa. Agora, se você está vindo estudar em Santos, se você é jovem, os pais estão ajudando, você fala, pô, eu queria comprar um imóvel que não chegasse aí a 500 mil reais, eu consigo, Edu? Eu vou te ajudar. A dica é isso aqui, ó, residencial Piazza Torino, né, da Angelife. Qual é a Angelife? A Angelife é uma nova empresa do grupo Enge Plus, é a caçulinha do Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, que pensaram em vocês, e nós todos, né? Esse é o conceito primeiro Smart. O que é o conceito Smart? Para que você tenha uma ideia, aí eu passo mal aqui já, quer ver só? Ângela, você sabe quanto custa um imóvel aproximadamente de
16 metros quadrados em São Paulo. Eu estou falando 16, estou falando 160 em São Paulo, ali perto da Vila Olímpia, próximo ao centro de São Paulo. Tem ideia? Não faço ideia. Eu, outro dia, quase precisei de um psiquiatra, um psicólogo para me socorrer. Quando eu fui ver o preço, 680 mil. Aí eu falei, eu vou ficar maluco aqui, né? Falei, não é possível, está errado isso aqui. Aí eu vou ver em outros bairros de São Paulo, mesma coisa. 14 metros quadrados, eu tenho que ter assim uma relação e marcar com a visita um por vez. Porque essa visita vai entrar e vai sair, porque não vai caber muita gente lá, eu e a visita. Mas vamos lá. Esse aqui é um sonho, morar em Santos, porque ele foi lançado com 3 tipos de formação aqui, de conformidade, que é o de 38 metros quadrados, 56 e 67 metros quadrados. Daqui a pouco um filme com 2 minutos e 12 para você curtir. Ele foi lançado a 278.900. Agora está um pouquinho mais, a partir de 330 mil, mas olha, é para você morar bem em Santos, o residencial Piazza Torino. Acesse construtoraangelife.com.br. Virgínia, vamos ao intervalo. Depois, muito com essas duas mulheres que estão aqui para ajudar a gente a ficar com a cabeça cada vez melhor, né? E dizer o seguinte, todo dia dar aquela respirada, olhar para o espelho e dizer assim, hoje vai ser um dia melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. E fazer a sua parte. Eu volto já. Participações. Diga. Ana Mari Honorato, bom dia. Marilda Larrubia Cerquetani, bom dia. Eu aqui ligadinha, desejo sucesso. Um abraço a ela. Ana Mari Honorato, sabor de infância. Acho que você está falando do Cará, deve ter sido. É mesmo, de infância. Eu estou me sentindo uma criança de novo aqui, viu? Dininha Couto, bom dia, amigos. Bom Marilda dia. Larrubia Cerquetani, Setembro Amarelo, tema muito importante. Isso. Marian Rossi, bom dia, Cris, e a todos daqui de Brasília. Olha aí. Minha tia de Brasília. Brasília. Lá tem que estar com a saúde emocional boa, viu? Lá o crime é pesado. Não, a cidade é linda, né? É assim, para quem gosta de calor, é um clima bastante quente, né? Agora, a política fervilha lá, né? Os nossos destinos são tratados... O Cazuza dizia que os nossos destinos são traçados na maternidade. Na verdade, partem de Brasília, né? Mas um abraço, né? Eles moram lá, mas não nasceram em Brasília, no Distrito Federal. Não. Nós somos uma parte de Sorocaba, porque minha terra linda também em Sorocaba, Sorocaba. maravilhosa. E aí eles foram para trabalhar, meu tio foi para trabalhar, né, no Ministério do Trabalho, na época, no governo Figueiredo. Nossa. E aí foi bem legal. Assim, eles ficaram desde, sei lá, década de 70, 80. João Batista Figueiredo. Aí, ó, seu tio tem história, com certeza, para contar, né? Então, ó, beijo no coração dele, saúde e obrigado pelo carinho, né? Obrigada. E, ó, sobrinha, né? Tá aqui, vale ouro, viu? Grande profissional da nossa região. Meu tio foi ser assessor do Murilo Macedo, na época do Ministério do Trabalho, Foi bem legal. Bacana demais. Ficaram lá, né? Bacana, ficaram né? lá. Cidade adorável. Eles são de Brasília, a Dininha de São Bernardo do Campo, que mandou agora. Aí, já aproveitar, deixa eu mandar um abraço também para o Lúcio José Bento, né? Que é da Secretaria Estadual de Ensino de Santa Catarina, que nós pisamos na bola com ele, hein, Virgínia? Ele nos fez uma oferta que a gente não conseguiu cumprir ainda, que era para entrevistar o secretário estadual de Educação. A gente estava com a secretária de Educação de Santos, aqui, a Cristina Baleto. Mas, Bento, vamos acertar isso, com certeza, para que nós possamos colocar. A gente vai rapidamente para o intervalo e voltamos já com esses assuntos, né? Com as nossas duas convidadas, é claro, com a sua participação aqui pelo nosso chat. Também se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto, baixe o nosso aplicativo Rádio Star News Santos, é muito fácil. Vá na sua loja de aplicativos, ou Google Play ou Apple Store, e baixe o aplicativo 10 segundos e nos leve para qualquer lugar, a qualquer hora, Rádio Star News Santos. Voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria.
Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h02, nesta sexta-feira aqui, né, recebendo convidados especiais aqui, a psicóloga Cristiane Forastieri e também Ângela Del Rey. Olha, presta atenção, Virgínia. Cristiane Forastieri. Olha só o nome das duas. Presta atenção, né? Forastieri vem aqui de... Qual é a descendência? Italiana. Tudo bom na gente. Aí você pega aqui, Ângela Del Rey. Esse Del Rey, qual é a... O Del Rey é do meu marido e é espanhol. Eu ia falar agora, porque você pega lá Lana Del Rey, você pega outros atores. É muito chique, né? Você veja que aqui... E eu agora vou ficar mais metido ainda, porque desde 2018 eu me tornei um cidadão da Espanha, né? Eu tirei a minha cidadania da Espanha. Então, eu não tenho Del Rey nem Forastieri, mas um dia eu chego lá, né? Eu tenho uma neta que nasceu lá. Olha que chique, hein? Como é o nome da netinha? Luna. Luna, olha aí. Tá aí, bonita. Tem 2 casais de gêmeos, não é? Tenho. Eu e meu marido, nós estamos num segundo casamento e juntos a gente tem 11 filhos. Um que é um anjinho, né? Que foi o meu... que faleceu com 2 meses. E 10 aí. Então, já temos 5 netos. E a caçulinha é a Luna, que nasceu, está fazendo 1 ano agora, dia 20. Olha, que bênção de Deus, né? Que bênção de Deus. Nós adotamos 2 duplas de gêmeos que hoje estão com 16 anos, os 4. Olha aqui, a Marilda é meio apaixonada por essa história. Parabéns, parabéns. E que essa estrelinha que você falou, com certeza está te mandando energia, luz positiva e tornando você melhor do que você já é. Porque esse ato que você faz com o seu marido, como é o nome do maridão? Paulo Maurício. Um abraço para você, parabéns aí por ter essa fortaleza do seu lado, imagino que você seja outra.
pessoas assim modificam a nossa vida, né, Cristiane? Nossa, eu vi isso aqui, eu já deu até uma arrepiada aqui. Estamos vivendo um mundo onde tanta gente tem... eu falava ontem aqui com os economistas, a gente tem, não chega a 3 mil super ricos no Brasil. E muitos desses super ricos não querem nem saber dos outros, né? E aí você vê aqui dos 10, 6 são adotivos, né? Porque quando nós nos casamos, eu já tinha um e ele também. E aí, juntos, adotamos mais 4. Então... Pode falar o nome deles? Posso. Fala aí, Você então. quer dos 10? Pode ser. Pode ser. Eu acho que eles merecem isso. Alexandre, Andréia, Patrícia, Andressa, Miriam, Daniel, Marcos, Mateus, Paula e Pietra e o meu anjinho Júnior. Olha que bacana. Olha, gente, que bacana, hein? Aí. Que bacana. Espero não ter esquecido nenhum. Não, aí eu não vou poder ajudar, né? E o mais bacana foi os que nasceram, né, de vocês, biológicos, foram abençoados de poder estar, né, com vocês, nascer de vocês. E os que foram adotados tiveram os seus destinos completamente modificados. Dúvida, a sorte dúvida. E o amor de poder ter encontrado amor, proteção, saúde, enfim, a chance de ter um caminho melhor para outra vida. E às vezes as pessoas falam, não, você está ajudando muito, né? Mas existe o inverso, né? Você é muito ajudado, né? A transformação troca, né? Que isso traz, a troca é imensa, assim. Eu acho que você mais é ajudado do que ajuda, com certeza. Bacana. Olha, a gente está falando de problemas emocionais e psicológicos, pessoal. E o pessoal deve se lembrar, aqueles afegães, né, que vieram goela abaixo para Praia Grande, e nem Praia Grande culpada, muito menos eles. Eu acho que quem faz o processo todo é que deve entender que você não está lidando com um pedaço de madeira, você está lidando com um ser humano, né? E depois Praia Grande, junto com o sindicato dos trabalhadores das indústrias químicas e farmacêuticas de Praia Grande, acabaram acordando lá para ficar com assistência, mas por um tempo que não fosse. E agora saiu, né, a mudança deles, a transferência para Guarulhos. Espero que as autoridades entendam que essas pessoas não podem, uma hora tem Praia Grande, outra hora tem Guarulhos, outra hora em Pirapora do Bom Sucesso, nada contra os locais que eu estou falando, mas que têm que ser tratados como seres humanos. Quando a gente fala aqui, por exemplo, né, o Ângela e Cristiane, em humanização passa no tratamento, porque isso aqui que a gente tem em cima do pescoço, tem gente que acha que é só para pôr mulheres, né, um brinco, uma maquiagem, ou então achar que é só para se expor como uma moça bonita, um rapaz bonito, não tem problema, né? Mas a saúde começa por aqui, literalmente. A gente fala que a saúde começa pela boca, mas a boca está junto à cabeça. Isso é muito consistente a gente falar, né, Ângela? Sim. A gente precisa olhar para as pessoas como pessoa. Tirar os rótulos, né? E nós fomos educados, nós vivemos numa cultura onde nós não podemos errar, não podemos falhar, e nós nos colocamos numa prepotência de determinar o que o outro é. E isso é altamente sufocante para quem está sendo rotulado. Às vezes, quando a gente está nesse papel de rotular, fica confortável, porque eu estou falando para o outro. Mas quando quando vem para mim, eu não dou conta. E o que acontece? Isso é tão grave que chega um ponto que o rótulo que eu estabeleci para o outro, eu começo a estabelecer para mim também. Então, se eu falho, eu começo a agir comigo numa violência tremenda. Quem de nós, ao falhar, não falou, você é burro, você é idiota? É verdade. Né? A gente faz esse eco agressivo dentro de nós, não nos dando a humanidade, não nos permitindo ir até a humanidade. E quando a gente chega nessas crueldades, fica difícil, porque eu acabo tendo que vestir máscaras o tempo todo para não ser julgado, para ser aceito, para ser amado, e eu vou me distanciando de quem eu sou. Chega um ponto que eu não sei mais quem eu sou. E aí entra a doença mental. E a sociedade adora criar estereótipos. Né? Aquele é o para a mulher ideal, esse é para o homem. Se não mandar assim, você é excluído de um nicho social. E aí, né, Cris? Olha só, a introdução aqui da Ângela, a gente vê os aspectos vão se formando e nem todo mundo tem uma formação, né, na cabeça boa, uma estrutura familiar, e a família é uma estrutura importante. Ninguém é igual a ninguém. Tem uns que são mais fortes, outros nem tanto, outros mais frágeis, mas nesse contexto de sociedade que nós vivemos, às vezes você é muito bem tratado em casa, ou às vezes até é o contrário. Você vai ao mundo, você vai à rua, e o mundo é aquilo ali, a porta aberta para tudo. Como muito bem colocou a Ângela,
as pessoas começam a te rotular, começam a te censurar. Hoje vivemos uma era, né? Tudo é o mimimi, né? Tudo você não pode, tudo é um conceito, e hoje as pessoas já saem já com preconceito, né? A gente falava de preconceito, mas tem o pré. A pessoa já sai, peraí, aquilo ali já está errado. E aí o que acontece? Vão se somando várias doenças para a nossa cabeça. E aí muitas vezes culminam com que a gente não deveria, né, ter um mês específico para conscientizar. Porque tem gente, inclusive, pelo amor de Deus, hein? Deixa eu até aproveitar. Teve gente aqui que eu comentei que a gente ia fazer o programa de Setembro Amarelo. Falou assim, é bom falar, né, a comemoração. Não é comemoração, é conscientização. Me ajuda aí, Cristiane, porque, não, a comemoração de Setembro Amarelo. Não. Comemoração é uma data festiva. Isso aqui é um alerta, uma conscientização, não é isso, Cris? Sim. E aí uma palavra pode desviar um pouquinho o objetivo, não tem problema até para quem falou, comemoração, às vezes a gente... Pode ter se equivocado. E a gente costuma usar palavras como comemorar para datas importantes, por isso que talvez as pessoas associem. Exato. E celebrar quando você está feliz, você quer ali evidenciar alguma coisa que está muito legal. Mas as campanhas servem para isso. Então, definir como Dia Mundial é só para marcar, para não esquecer, para poder voltar todo ano ali e falar um pouquinho do assunto, que um assunto como esse, por exemplo, que é um assunto delicado, um assunto difícil, porém muito necessário, como a gente tinha falado, porque falta muita informação. Agora, falta uma coisa básica que eu queria dizer, porque dia 10 de setembro, mês de setembro é o mês, né? Foi instituído lá nos Estados Unidos, foi uma campanha bacana, a partir do suicídio de um rapaz e tal. A história do amarelo, para quem não sabe, porque ele tinha um Camaro amarelo e ele reformou, e ele estava todo feliz porque ele estava reformando, mas aí o suicídio foi nesse meio tempo, né? Porque a depressão estava ali muito grande e as pessoas não acreditaram. Em relação a isso, uma questão que acontece muito no Brasil, que é uma das características, um dos motivos, porque é tão difícil ainda prevenir, né? Que é não falar. No Brasil existe essa característica, tem estudos falando sobre isso, que o Brasil não fala muito sobre transtornos mentais, não fala muito sobre suicídio, por preconceito, por desconhecimento, por medo, por tabu, por vergonha, e por achar, uma característica específica em cima disso, por achar que é um assunto secundário, menos importante. Eu vim com isso na cabeça, né? Falando, não posso esquecer de falar sobre isso, quanto as pessoas ainda negligenciam, deixam de lado, minimalizam, né? Ou eles desconstroem essa ideia da importância de um assunto como esse. As pessoas ainda escondem, né? Fulano morreu, por exemplo, planos de saúde, seguros de vida, costumam não pagar se for suicídio. Então, as pessoas têm medo, tem muita coisa em jogo, dinheiro, somente tabu. Agora, né, Cris e Ângela, que o governo federal e os governos estaduais, nem todos, mas também municipais, começaram a ter uma observância maior e criando sistemas, né, para atender pessoas com problemas emocionais, psicológicos, que levam a doenças e transtornos mais consistentes, que podem levar ao ato, né, que é o pior que o ser humano pode cometer, que é ceifar a sua vida, mas tem uma série de questões que vão chegar até isso, né? Muita gente fala assim, peraí, depressão é doença de gente fresca, eu já vi isso. Aí eu pego a sua, peraí, tem certeza que você está falando isso? Você já parou, né, Ângela, para analisar o que você está falando e que ninguém está livre? Ninguém está livre. Se engana aquele que... Tem gente que tem a presunção de falar assim, eu não, estresse, doença de fresco, depressão, doença de fresco. Eu costumo dizer que eu respeito qualquer pensamento, esse eu não respeito. Esse eu divirjo, discordo. E aí quando a Cris fala, Ângela, é uma questão que nós, brasileiros, eu vou me incluir nisso, temos dificuldade de falar. Eu até melhorei demais conhecendo a Cris, trazendo vários profissionais, já fizemos programas maravilhosos que até hoje suscitam comentários. Por isso a gente sempre, quando pode, traz a Cris. Mas quando você, por exemplo, eu vou unir vocês duas, que vão me ajudar bastante, né? Quando a gente fala, por exemplo, humanização com a doença mental,
com as pessoas, né, que podem ser aí mais empáticas, né? Empatia é uma coisa que tem gente que já nasce sem. Então, dá para adquirir durante a vida? Eu acho que tudo na vida dá para ser melhorado. Tudo tem expectativa disso. Qual é a sua visão como profissional? Acredito que você já seja profissional há bastante tempo e tenha um caminho para nos ajudar. A empatia, eu descobri há pouco tempo, fazendo uma pós, que a empatia ela é biológica também. Nós temos dentro de nós os neurônios espelhos. Então, quando você está olhando para mim aqui, eu estou falando com você, você tende a imitar a minha expressão facial. Você tende a entrar no que eu estou dizendo, desde que você se concentre, né? Então, ela pode ser, ela é biológica, ela é emocional e ela é caridosa, né? E ela precisa desse desprender de mim, né? Aquilo que eu estava falando antes, de eu sair do rótulo, sair do julgamento, e eu me desprender dos meus conceitos e dos meus preconceitos e ir até o outro simplesmente para escutá-lo, simplesmente para humanizá-lo, né? Nós temos uma cultura de negar a morte. Sim. E temos uma cultura de negar a doença. E a doença mental, ela não é visível, muitas delas, né? Você vê a pessoa trabalhando, você vê a pessoa agindo normalmente e você não sabe a intensidade da dor que ela está vivendo lá dentro. Sim. Se eu chegar para você e dizer eu estou com câncer, você vai se compadecer, você vai querer me ajudar, você vai... Se eu te parecer com o braço quebrado, engessado, nossa, ela está com o braço quebrado. Mas quando eu digo eu tenho depressão, é frescura, porque eu não estou vendo, né? Agora, só sabe quem sente, né? E é uma dor tão intensa, que a pessoa... ela não quer morrer, ela quer eliminar aquela dor. Então, se ela tivesse alguém ali naquele momento, com empatia, pronta para escutá-la e não para dar soluções, não para obrigar ela a sair da cama, mas para dizer, eu estou aqui, o que você precisa? Tem uma situação que aconteceu comigo, que me marcou muito, que eu soube que uma amiga minha estava doente quando eu voltei de férias, e eu fui visitá-la. E, quando eu cheguei, ela estava num quarto escuro, na cama, e ela dizia para mim assim, fica tranquila, eu não vou me matar. Eu só não quero mais viver, eu vou parar de comer e vou ficar aqui quietinha até Deus me levar. E ela dizia, eu não vou me matar, mas ela estava se matando, né? Então, o suicídio, essas falas, elas vêm aí de uma forma. E eu disse para ela, eu falei, olha, eu entendo que está doendo, mas tem solução para essa dor. Você não precisa abandonar você. Eu te ajudo. Vamos procurar uma ajuda, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um psicólogo, vamos lutar, porque existem outras formas de eliminar essa dor. Você não precisa desistir de você. E, até hoje, ela fala que essa frase a salvou, né? Então, eu consegui marcar um psicólogo de emergência, depois fomos para o psiquiatra, ela se tratou e ela venceu. Então, é possível evitar quando a gente não vai lá para dizer, isso é preguiça, sai da cama, vamos lá, o sol está bonito. Gente, não é porque não quer, está doendo, ele não consegue. E aí, quando eu falo para ele, vai, ou para ela, vai, vamos lá, aumenta a culpa que já está sentindo. Sim. Porque quer ir, mas não consegue. Não consegue. Né? Então, a gente precisa entrar dentro da realidade das pessoas com o coração, com a escuta, e não com os nossos julgamentos. A gente não está lá para decidir se aquela pessoa é fresca ou não, a gente está lá para ajudá-la. E essa ajuda que precisa ser necessária. Quem sou eu para decidir quem é fresco ou não? É muita prepotência, né? Eu preciso ir no coração, eu preciso ir aonde a pessoa precisa, e muitas vezes é só um abraço. É só uma presença. E se a família tivesse essa consciência, por isso que é muito importante, né, o que a Cristiane está trazendo, a gente falar sobre esse assunto. Né, o mês de setembro ele deveria ser estendido para o ano todo. Né? Nós deveríamos, o tempo todo, levando informação para as pessoas que estão acerca das pessoas que estão doentes mentais, para que eles possam ter esse suporte e esse apoio. A Carla Nogueira, de Joinville, Santa Catarina, bom dia para ela. Ela ouviu falar aqui de Florianópolis, ela disse, Virginia, Joinville é mais bonito que Florianópolis. É aquela história de cada um achar... As duas são bonitas, viu, Carla? E ela pergunta aqui, eu vou deixar para a Cristiane, mas depois também a Anja pode comentar.
Você fez a leitura mais ou menos do que a gente tem que caminhar aqui, né? Quais os sintomas aí de uma depressão que podem levar ao suicídio? Ela cita que 2 pessoas conhecidas, uma na família e uma de amigos, cometeram esse ato. Ela disse aqui, não vou citar como foi feito, nós também nem vamos citar, viu? Isso é uma coisa que a gente não vai fazer, a gente não dá ideia de nada, a gente vai dar ideia se isso aqui é do caminho para se cuidar. Sim. Esse é o caminho. Cris, depois ela já complementa, se achar confortável, complementar. Toda doença, ela tem o seu início, tem o seu meio e o seu fim. Se a gente conseguir detectar os primeiros sinais, é claro que podem ser os mais variados, eu acredito. Gostaria que você falasse, inclusive o pessoal lá, a Carla lá de Joinville, Santa Catarina. Obrigada pela colocação. É interessante como as pessoas identificam, né? Sempre conhecem alguém, já passou por isso é bacana. 100% dos suicídios ou das tentativas ou pensamentos, as ideações, vêm dos transtornos mentais, praticamente 100%. Então, isso é um dado de OMS, Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente tem, é bom falar em números, porque hoje a gente tem o mais moderno, mais atualizado, porque agora após pandemia vai se fazer tudo isso, Sim. vai se atualizar mais. A gente tem de 2019, que são dados alarmantes. Mais de 700 mil casos de suicídios comprovados, fora os não notificados, que podem chegar a muito mais, 1 milhão. E aí, praticamente 100% vindos de transtornos mentais. E a gente está falando basicamente dos transtornos que falam de ansiedade e de depressão. Se a gente pensar nisso, como é que a gente identifica? Primeiro é diferenciando os sentimentos, as emoções. Então, as manifestações do que a pessoa está pensando e sentindo. Uma tristeza, ela não é a doença depressão. Se você tem uma tristeza por uma questão, uma fase, uma questão pontual, ela vai passar. Se não passar, então é legal examinar, fazer um check-up, conversar com alguém, porque essa pessoa ela pode estar manifestando a doença, não necessariamente vai pensar em morrer ou não necessariamente vai tentar, mas ela vai passar por um período com uma energia muito baixa e desanimada. Mas quando está beirando já o desespero, quando está beirando já questões do tipo, uma coisa que é bem característico, perda de vontade do que era prazeroso, das atividades que eram prazerosas, né? Não conseguir fazer projetos para um futuro, nem que seja para pequeno, médio e longo prazo. Você já começa a se alertar. Se a pessoa já tinha alguma questão de transtorno, mesmo que seja leve, e não presta atenção, não fala a respeito, não quer modificar aquele quadro, enfim. Tudo isso faz parte da prevenção, que é a empatia, que é prestar atenção, que é perceber se a pessoa saiu da rotina dela, por que saiu, se ela está fechada, o isolamento, a gente fala muito de isolamento por causa da pandemia, mas muitas pessoas desde sempre, desde o começo da humanidade... se intitulou para a pandemia responsável, mas muito bem lembrado. Isso já tinha o seu histórico, sim, né? Sim, vou falar uma questão sobre ansiedade que eu acho bastante interessante, que são dados também de Organização Mundial da Saúde, que fala que no Brasil, a maior parte dos casos de questões de ansiedade não vieram da pandemia. São de questões principais como instabilidade financeira. Redes sociais, o Brasil fica numa média de 3 para 4 horas por dia acessado. O isolamento das redes sociais. E não falar a respeito. Então, são os 3 principais já que se sabe sobre o porquê desse boom de ansiedade para o brasileiro. O brasileiro, 1/3 da população sofre com ansiedade, com depressão, né? E com problemas do sono. E eu quero trazer um dado de Brasil também que é alarmante,
porque o Brasil ele é o primeiro em ansiedade, o primeiro país a nível mundial em transtorno de ansiedade e o 5º em depressão. É muita coisa. É muita coisa. Hoje a gente tem dados, também vão ser atualizados, mas 14 mil... Cris, posso colocar para você e para a Ângela depois comentar também? Eu acho que tem muito a ver, eu não sei, eu vou perguntar para você também essa consequência. Ontem nós trouxemos aqui 2 economistas, né? E a gente percebe que o Brasil é um país, inclusive o Prêmio Nobel de Economia, o Geoffrey Stringers, né, esteve no Brasil e disse, enquanto o Brasil não acabar, né, com a desigualdade social e esse desnível que é tamanho, a questão dos ganhos, a renda média do brasileiro, são mais de 120 milhões de brasileiros, é R$ 2.500. Então, você tem um pouco mais de 2.700, 2.800 super ricos. Então, o anseio de uma melhor qualidade de vida, o anseio por uma casa, o anseio por um automóvel, seja lá qual for. Quem sou eu para definir o que é melhor para cada um? Mas já é um fator que preocupa em termos de saúde. Outra questão é o emprego. A gente fala em estabilidade, né, que é uma palavra, não existe estabilidade em emprego. Como você tem uma quantidade muito grande de mão de obra e boa parte dela ociosa, né, e aí a gente já entra numa outra seara, que é essa geração já intitulada, agora, né, eu não gosto de rotular, mas nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem quer nada fora do Brasil. E exatamente o que ela disse, é o celular o dia inteiro, né? Ali na mão, e não é 4, às vezes até mais tempo. E aí os pais têm a obrigação de observar isso. E aí você vai criando o quê naquela cabecinha? Nada que seja proveitoso, né? Ou a colocação, né, que fez a Cristiane, Ângela, nos dá, você usa no seu trabalho, inclusive eu queria até entender, né, essa humanização, quando a gente fala de consequência de julgamento. Na verdade, nós, seres humanos, já temos esse erro de julgar e prejulgar o tempo todo, né? Porque nós somos analistas já quando nascemos, né? Sim. Quando a gente nasce, já, eu imagino o neném já olha para o médico, não fui com a cara desse cara aí não, hein, meu? Estou nascendo aqui, então a gente já... Agora, brincadeiras à parte, a gente tem que se autopoliciar. Mas como é que consegue fazer isso se as pessoas já têm, por exemplo, como muito bem disse a Cristiane, já uma doença ali pré-estabelecida, pré-instalada na sua cabeça, né? E aí aquilo que está, é a vergonha, às vezes a família abandona, a família acha, não, ele tem problema mental, então eu tenho que deixar dentro de casa. A gente nota muitos casos de violência, né? Por exemplo, alguém que invade escolas e sai atirando. Isso não pode ser um cidadão normal. Isso tem traços já ali, né? Mas tem que ter a percepção de alguém, Ângela. Sim. O fato de eu não julgar não quer dizer que eu não vou cuidar ou que o outro não está cometendo, não está adoecido. O julgamento, ele é um bloqueio para a empatia, para a conexão. Quando eu julgo alguém, eu já determinei o que ela é. Então, não tem mais conversa possível. Se eu chegar e dizer, você é chato, acabou a nossa conversa. Eu já defini quem você é, né? E muitas vezes os julgamentos são positivos, né? Eu posso chegar e falar, Cristiane é linda. É um julgamento, mas é um julgamento que agrada a ela, né? Agora, quando eu digo, quando eu chego ofendendo, né, eu chego rotulando, e eu faço isso em cima de um comportamento ou de uma fala. Sim. Né? Eu vivi uma situação estressante antes de chegar aqui hoje, né? Vocês estão sabendo. Eu poderia dizer que aquela pessoa é arrogante, é agressiva, eu posso dizer tudo isso. Agora, o que muda o meu olhar para essa pessoa se eu olhar qual era a necessidade dele? O que ele já passou hoje? O que está por trás dessa atitude agressiva? Por que ele estava tão nervoso? Né? Eu vou chegar num ponto que não tira em nada o ato dele. Ele falhou, mas eu posso compreender. Então, quando a gente vai focando aqui na doença mental, se eu estou vendo uma pessoa sofrendo, e é complicado, porque às vezes a depressão vem disfarçada, às vezes a pessoa está trabalhando, está saindo, está saindo com os amigos, está dando risada e está sofrendo, e a família não percebe. Então, a gente precisa ficar muito atento às falas de desistência dessa pessoa. Dela dizer que se ela morrer não vai fazer falta, eu não estou nem aí, ela vai desistindo e ela vai dando dicas. Então, a gente também precisa ficar muito atento a isso, porque, às vezes, a depressão chega de um jeito que ninguém nota. Sim. E, quando a gente vê, a pessoa já está lá num estado muito grave.
Então, a gente precisa olhar para a pessoa que está com doença mental e perceber o que ela está sentindo, qual é a dor dela. E não dizer que ela é preguiçosa, que ela não tem força de vontade, que ela não melhora porque não quer. Isso é rotular, isso é julgar. E aí acabou a conversa. Agora, quando eu chego e digo, eu estou aqui, você quer conversar? Você quer um abraço? Ou vamos ficar aqui em silêncio, mas eu estou aqui do teu lado, pode contar comigo. Né? Então, e essas coisas mudam muito, porque a pessoa se sente apoiada e muitas vezes ela vai falar. E se ela não falar, pelo menos ela sente que não está sozinha. Sim. E isso é um processo. Então, quando a gente olha, hoje a gente vê no Brasil, a pessoa fala que está com ansiedade. Ah, mas isso é a doença da moda. Está com ansiedade é a doença da moda. Agora, eu atendo, praticamente 90% dos meus clientes sofrem de ansiedade. 90%? Uma maioria. Né? Bom, e aí você vê que Tem gente que tem, né, Angela, e nem sabe que tem. Nem sabe. Do Brasil, 14 mil, tá? 14 mil a nível de transtorno de ansiedade. 14 mil casos de suicídio por causa de transtornos como esse, 38 por dia. Cris, mas se você não identificar, não previne. Um exemplo, a ansiedade pode ser o primeiro passo para chegar no que você acabou de falar. Porque a ansiedade pode vir acompanhada de outros problemas que a pessoa vai adquirir, como perturbações, e a gente sabe, vocês melhores do que nós aqui, inclusive, mandar um abraço para o Antônio Ribeiro também, mandando um abraço ele que está na ponta da praia. Também o doutor Antônio Monteiro, né, que ele sempre participa com a gente, ex-desembargador, manda um bom dia, dizendo um assunto extremamente relevante e deve ser discutido pelo STF, que tem discutido muita besteira e não colocado a saúde do brasileiro em dia. O senhor tem razão, muito bem colocado. Cristiane, quando a gente fala isso, né, a gente fala de depressão, fala de ansiedade, são coisas hoje tão comuns, mas ao mesmo tempo tem gente que não identifica, né? E aí, como disse a Ângela, vem a crítica, vem a objetivar ali a cobrança, ou rotula, você é isso, você é aquilo, para homens e mulheres. E qual é o primeiro passo para fazer com que essa pessoa identifique isso, vá cuidar e não abra a porta para outros problemas? Bom, primeiro é entender que não está na moda, é que hoje em dia a gente fala um pouco mais. Mas mesmo falando um pouco mais, estando mais aberto para esse tipo de assunto, que outros países são mais abertos, estão mais na frente. O Brasil está um pouquinho mais atrasado nisso, por isso que políticas públicas, então orientação, propaganda, a gente ainda está engatinhando para isso, né? Por isso que as famílias ainda não têm informação, o suicídio acomete muito, é a quarta causa entre jovens de 15 a 29 anos, isso é alarmante demais. Sim. E é uma fase de vida desses jovens que eles estão cheios de vida, eles têm sonhos e tal. E se você não parar para perceber que o seu filho lá, com mais de 15 anos, ele não está tendo sonho, ele está sem perspectiva, ele está muito nas redes sociais, ele está muito fechado, ele não fala mais, ele não faz questão mais de conviver ali com família, não olha mais nos teus olhos, ou não tem amigos, ou baixou rendimento na escola, ou qualquer outra coisa, tá? Por exemplo, ideações, pensamentos assim negativos, é uma dica de que aquela pessoa ela não está vivendo a fase que tem que viver. A adolescência é uma fase linda, juventude é uma fase linda, cheia de vida. 29 anos, a pessoa está, né, no começo da vida adulta, ela está ali com uma explosão de energia, de sonhos para pôr em prática ou pondo em prática. Então, se você percebe que aquela pessoa que está perto de você, ou do teu trabalho, enfim, ou você mesmo, está fora dessa conduta, fora desse padrão, fora dessa, vamos colocar, normalidade, tá? A princípio. Nós somos seres humanos e nós temos pensamentos, sentimentos. Nossas emoções são a manifestação do que a gente sente, do que a gente pensa. Então, se você está fora disso, tem alguma coisinha ali. Queria fazer só um reforço em cima da moda. Por favor, não façam isso, não banalizem. Não desconstruam essa ideia. Eu tenho que ir para o intervalo, mas a Paula, até anotei aqui, Paula, porque sobe eu perco, para não perder, é a Paula Tomás da Pompeia em Santos. Ela colocou aqui para que vocês possam ajudar, brilhante, parabeniza duas mulheres aguerridas, né? Sobre o que vem a ser psicomatismo, né? Ela cita aqui que muito se fala de doenças psicossomáticas, mas não se explica direito. Ela disse que outro dia viu um programa de televisão e ela saiu mais confusa do que ela entrou.
e virou uma brincadeira no programa de televisão, parecia como vocês disseram, ela foi brilhante agora, que era são doencinhas da moda e que moda para ela é roupa, e não se trata com doenças, né? E, ao mesmo tempo, tem também aqui o Ricardo como é que é Ricardo Frontes, se não for, desculpa, né? Ele fala aqui de um termo que é com relação ao problema do trabalho. E eu fui levantar, viu, Ricardo? Doenças emocionais podem nascer de cargas exaustivas de trabalho. Tanto a Ângela como a Cristina vão nos passar. Mas eu levantei aqui, Ricardo, que você cita situações contínuas de tensão, estresse, experiências traumáticas e de sentimentos ligados à preocupação, como ansiedade, né, por exemplo, estados de depressão, considerado o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, são muito maltratados, né, pelas autoridades. E aí você pode ter uma série de casos. Eu vou para o nosso intervalo, a Cristiane, a Ângela e a Cristina vão falar a respeito disso. Para a Paula, né, que cita aqui moda, doença na moda, roupa, que tem que falar de roupa na moda e tratar com respeito. Essa questão eu não tinha nem parado para pensar. Doenças psicossomáticas, né, que ela cita. Giramos o intervalo, na volta tem aquela... Diga lá então. Deixa. Pode chamar, e depois tem um recado também da Prefeitura de Santos sobre segurança aqui na nossa cidade, que é até importante falar também, né? Que segurança tem deixado as pessoas com muita ansiedade aí, e tem muitos idosos que nos encontram na rua, identificam a gente aqui do programa e falam assim: Eduardo, cobra lá da Prefeitura, cobra do Estado, a gente tem medo de hoje dar uma volta na rua ou na praia pelo número de assaltos, então você cria problemas. Diga. Mariane Rossi, qual o motivo que a infância e a adolescência vem sendo desmotivada em viver? Essa é uma pergunta. Marilda Larrubia Cerquetani, sim, admiro muito a Ângela, uma amiga muito querida. Sou admiradora, ela. Tosca Carucci, a Ângela é um excelente profissional e ser humano. Denise Barriento, Ângela Del Rey, um excelente profissional, ser humano incrível. Marian Rossi, é um alerta. Vocês estavam comentando, né? Marilda Larrubia Cerquetani, muitos acham que se falar e divulgar pode aumentar o número de suicídio. Penso que não é assim. Quanto mais se fala, mais se alerta sobre o assunto. Marian Rossi, o importante é o saber ouvir. Tosca Caruso, o importante é o abraço e a presença. A pessoa que está deprimida precisa ser acolhida e entendida. Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos, parabéns aos convidados, excelente programa. Obrigado a todos eles, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai um rápido intervalo. Aí a Ângela já gravou aí essa pergunta, ou depois quer que repita? Eu preciso que repita. Tá, então depois a Virginia consegue repetir depois, Virginia? Isso, e o WhatsApp da rádio, né, é o 13-998-05-8709, repetindo, 13-998-05-8709. Vamos fazer assim, eu vou dar o recado da Prefeitura, na volta você já volta direto com as perguntas para responder. E eu tenho um recado importante. Nessa última terça-feira, a Prefeitura de Santos, através do prefeito Rogério Santos, ele anunciou o projeto Santos Mais Segura, um pacote de medidas de investimentos que foi anunciado pelo prefeito na manhã da terça-feira, dia 12, num ato realizado na Praça das Bandeiras do Gonzaga, com a participação de 30 novos agentes e de diversas autoridades. Esses são investimentos na área de segurança que se somam às ações em várias áreas, como educação, desenvolvimento urbano e social. Também representam um momento de gratidão e reconhecimento por todo o trabalho feito diariamente pelos nossos guardas municipais, destacou o prefeito Rogério Santos. O chefe executivo ressaltou que, a partir do concurso, né, para ingresso de mais 200 guardas, o efetivo passará a contar com 632 agentes, representando um aumento de 45%. O edital do concurso foi divulgado na última quarta-feira, e você que quiser informações para participar, é pelo www.santos.sp.gov.br. E o início das inscrições a partir agora da segunda-feira, dia 18, né? Visando a valorização dos profissionais nos próximos dias, a Prefeitura também irá enviar à Câmara de Santos um projeto que cria a lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Olha que bacana, hein? Da Guarda Municipal. Entre outros avanços, ele prevê a reclassificação dos níveis salariais dos integrantes, que resultam em acréscimos de cerca de 25% nos salários base, e traz regras mais claras para promoções mediante a requisitos como assiduidade, tempo de função e capacitações. Ao todo, a Guarda Municipal contará com mais 23 viaturas para forças-tarefas, operações especiais, patrulhamentos e rondas ostensivas, sendo que 12 delas já foram apresentadas e entrarão em operação. Outras 11 viaturas serão integradas à frota em breve. E com isso, o total passará para 116 viaturas, veículos como carros, motos, quadriciclos, bicicletas e botes. Em relação ao armamento da Guarda Civil, foram entregues 30 pistolas
e 5 carabinas, sendo que 170 pistolas serão adquiridas, totalizando 205 armas. E também 2 drones adquiridos pelo município de alta performance, que irão permitir a transmissão de imagens em tempo real para o Centro de Controle Operacional da Prefeitura, setor que integra serviços públicos e forças de segurança. Os equipamentos devem entrar em funcionamento até o final deste mês. E durante a solenidade, para finalizar, o prefeito de Santos assinou o decreto que estabelece o nome de Oswaldo Justo para o grupo Rondas Ostensivas Municipais, o ROMU, uma homenagem ao ex-prefeito de Santos, o santista, né, Oswaldo Justo, que foi prefeito de 1984 a 1988 e criou a Guarda Civil Municipal de Santos, que terá uma nova sede em breve, entre as ruas ali, Avenida Conselheiro Neves e 7 de setembro, na Vila Nova. Eu vou intervalo e volto já com os nossos convidados e com você também às 9h40 pela Rádio Star News. Esse é o seu Ponto a Ponto. Volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa.
A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h44, voltando aqui com o nosso ponto a ponto nessa sexta-feira, hein? Sexta-feira, Virgínia, eu não vou brincar com isso, mas para quem está de baixo astral hoje, se saborear esse pão de cará com canela, levanta o astral. Esse pão aqui, que é um pão diferenciado, é um mix, né, de um pão de cará com uma broa, tem uma textura e tem um detalhe, esses pães não ficam duros, né? É um negócio maravilhoso. E esse pão de cará aqui, que ele vem assim com uma... E detalhe, hein? Eles são feitos em forno a lenha. Ô, Fernando, isso aqui é para judiar, né? Mas eu quero agradecer o Fernando Leonardo, da Panificadora Flor, né? Que fica lá no Almirante Tamandaré. Ó, quando você vir por aí esse saquinho aqui de pão, ó, é o da Panificadora Flor. É muito antiga, como os irmãos falam, a gente toca no nosso jeitinho e com forno a lenha, né? Para dar aquele sabor diferenciado. Eles aceitam encomendas, o pessoal ali do Porto, do Cais, vai lá fazer o seu lanche, come, leva os pães. Inclusive, teve um caso que ele viu a Ângela e Cristiane. Ele providenciou lá umas broas diferentes com um recheio de geleia, uma coisa bacana, né? E ele falou, rapaz, esse dia eu fiquei perturbado mentalmente. Falei, o que aconteceu? Eu mandei para a pessoa errada. Uma outra cliente dele levou e ela não gosta daquele pão, ela prefere o pão de cará. Mas eu falei, pode ter certeza que esse será um acalanto para o espírito, ela não vai reclamar. E realmente ela não reclamou. Ela se sentiu até prestigiada. Então, Fernando e Leonardo, obrigado pelo carinho. Para voltar aqui com o programa, como a gente deixou a pergunta pendente aqui, a Ângela vai responder, depois tem a pergunta que eu vou fazer para a Cristiane, que é em relação a Paula Tomás da Pompeia, que mandou aqui um ok, um joinha, parabenizando também a rádio, né? Ela disse que não conhecia, agora é uma ouvinte da Rádio Star News. Diga lá, Virgínia, ou a Ângela já entendeu a pergunta? Isso, já entendi. Ele perguntou sobre por que as nossas crianças e os nossos adolescentes estão perdendo o sentido pela vida, né? A vontade de viver. Eu diria que é um problema de conexão. Nós estamos trocando a conexão dos pais com os filhos pela conexão Wi-Fi, né? Eu acho que nós colocarmos a tela na frente da criança quando ela ainda é um bebê, estressar todo um cérebro que está em formação. Já existem estudos o quanto isso leva para a ansiedade, para a depressão e para o suicídio na adolescência. E nós estamos trazendo isso como uma desculpa para não estar presente. Ser mãe e ser pai, disso eu entendo, né? Exige presença, exige conexão, menos julgamento e mais escuta. A presença não se troca por presentes. Não. É outro P. Não, Então, a gente precisa sair da conexão ao Wi-Fi e entrar na conexão humana, pais e filhos. Os pais estão cada vez mais ausentes, a gente até entende toda a demanda, toda a necessidade. Mas tem que ter uma hora, né? Mas quando está junto, por que vamos ficar um em cada celular? Por que a gente não senta? Por que as refeições não podem ser feitas juntas? Uma pelo menos. A família, e cada um está num celular, eles estão um à frente e outro não conversam. Eu já fui em jantar do Dia dos Namorados, né? E que eu fiquei observando o restaurante todo, a luz de vela, flores, o restaurante todo escuro, e os namorados, cada um num celular. Namoro virtual? Eu creio que seja. E provavelmente não estavam falando um com o outro, não estavam falando com outras pessoas. Então, a própria DR é discutida virtualmente agora. Se fosse um com o outro, ainda seria um ganho. O problema é que provavelmente era com outras pessoas. Ou vendo redes sociais. Né? Não que eu não estou tirando aqui o valor e a importância da internet nos dias de hoje, mas tudo é uma questão de saber usar e quando usar. Né? Eu fui muito criticada eu e meu marido, nós somos muito criticados, porque a gente impediu que os nossos filhos tivessem celular até agora. Né? Assim, os meninos ganharam agora e as meninas ainda não, mas a gente tem assim, um monitoramento do quanto eles têm condições e responsabilidade para usar e a idade certa. Mas eu me orgulho desse gesto, porque hoje eu tenho filhos que se comunicam, que se falam entre si. Não que eles são perfeitos, não são. Mas são crianças que, onde eles chegam, eles dão atenção às pessoas, eles têm conexão com as pessoas. Né? Então, é claro que existem outros fatores, né? Mas hoje eu acho que uma das coisas muito preocupantes é nós tirarmos dos nossos... É um abandono. Né? E não é por conta de classe social, é um abandono porque a presença real não está lá.
porque eu não paro para escutar, porque eu não percebo quando meu filho chega da escola. Hoje nós temos a questão do bullying na escola. Exato. Né? A questão das agressividades. Por rede social, se eles postam, existe a competitividade para ver quem é mais feliz e mais perfeito lá, e existe a condição de tudo que você posta e vem críticas, porque na internet eu posto tudo, eu estou escondido atrás de um perfil. Então, isso também vai denegrindo, né, a imagem das pessoas. E como que uma criança tem condições de lidar com isso? Nem um adulto tem, imagina uma criança. Né? Então, a gente precisa ficar mais atento onde nossos filhos estão, conversar mais, escutar mais, participar mais da vida dele. É lógico que se eu tivesse tempo aqui, a gente poderia falar muito sobre isso. Mas eu acho que, eu não sei se a Cristiane concorda, se ela quer complementar, mas eu acho que é um dos pontos mais... Primeiro que eu quero parabenizar a Ângela, parabéns pela maneira como educa os filhos e essa visão. Eu acho muito justa, né? Eu acho que falta coragem. Uma coisa que às vezes eu fico revoltado, e a gente vai em mercado, a criança não tem 2 anos de idade, é colocada no carrinho assim, ó. Para ficar quieto. Cadê a educação, então? Cadê a atenção, né, Cris? Eu endosso tudo que ela disse. Só não esqueça, viu, Cris, depois que você vai comentar, da Paula Tomás, da Pompeia, que eu marquei, ela já mandou aqui uma interrogação, né? Você vai responder. Ela vai responder sim, viu? A Cris não deixa de responder. E também tem a Magali Soares. Ela mandou outra pergunta. Eu separei aqui, mas eu vou perguntar para a Cristiane. Vou dar trabalho para a Cristiane aqui, que ela perguntou em relação, né, a quais tipos de doenças emocionais. Deve ter um monte, né? Eu levantei aqui, caramba. Aí pode ser até de umas coisas que a gente não sabe que é. Como, por exemplo, culpa, tristeza, dúvidas. Daqui a pouco a Cris vai falar. Diga, Cris, por favor. Complemente a Ângela, depois siga. Não, eu estava dizendo que eu super endosso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender que nós delegamos para o outro, e o outro não tem nome. O outro é uma máquina, o outro é uma rede que a gente não tem controle, né? A internet é um lugar, é um espaço onde a gente não tem controle. E obscuro, né? E obscuro. Nós delegamos para essa rede a educação, a distração dos filhos, né? A formação, porque na idade onde eles estão aprendendo a falar, aprendendo a pensar, aprendendo sobre a própria imagem, né? Pensando sobre si, como é que ele se vê, o que é autoimagem? Autoimagem diz respeito a como você se vê, como você se sente em relação a si mesmo. Isso é aprendido. Então, quando os adultos em volta dizem, estimulam, propõem segurança, educação, amor, afeto, enfim, e falam sobre esse ser que está em formação, então a autoestima ela fica positiva. A criança, o adolescente, sabe de si a partir das informações que tem. Fica quieto, e a criança vai se refugiar num celular, num aparelho e tal. Se a criança, o adolescente ouve, vem me ajudar a lavar a louça, e você quebrou um copo, você não faz nada direito, aquilo vai construindo. As crenças, né, vão sendo gravadas nesse lugar, né, do nosso cérebro, que é o inconsciente, e que é um lugar vasto que a gente também não tem controle, e é um buraco imenso que cabe muita coisa. Se você põe muita coisa negativa ali, suas experiências, seus sentimentos, como você vê o mundo, como você se vê dessa forma, como é que você vai expressar? Depois, que tipo de ser humano você vai ser? Então, hoje, se há muito julgamento, hoje, se há muito espelhamento no outro que se julga perfeito, né? Se hoje tem muito bullying, se hoje tem muito cancelamento, se fala muito nisso, se você não pensa como eu, vou te cancelar, se você falar um português errado, deixar de colocar um S, não colocar uma vírgula, enfim, eu te cancelo, eu te desconsidero, eu te... Ou só de contrariar uma opinião. Com certeza. Se você não polariza, você não tem opinião, você não é considerado, enfim, tanta coisa que a gente podia falar. Não, eu só queria complementar assim, que a falta de lidar com frustração. Nossa. Como não se pode mais dizer não para a criança, ela não sabe lidar com frustração. Quando ela lida com uma frustração, ela adoece. Isso é um outro ponto. Não, desculpa te interromper, mas eu queria... Você foi brilhante. Isso aqui é uma coisa que eu lembrei, inclusive. A Ângela foi brilhante. Eu li ano passado. As grandes empresas, hoje multinacionais, no mundo inteiro, não contratam mais apenas pelo currículo. Não mais. O que acontece? Você pode ter lá, eu estudei em Harvard, bacana, vai ser considerado, vai. Porém, aonde contrata é sentando junto ao profissional e observando
o seu controle, o seu emocional, eles te dão ali uma série de problemas e verificam cada um como resolve o problema. E a inteligência emocional. Exatamente, essa inteligência emocional e esse seu equilíbrio, vamos dizer, esse tem futuro, esse vai nos trazer, esse vai acrescentar na nossa empresa e não terei em breve mais um adoecido, mais um doente que eu vou precisar auxiliar e não vai produzir. Então, como muito bem colocou a Ângela, as pessoas têm que saber lidar com a frustração, saber lidar com sabe o que, com não. A gente já nasce ouvindo não. Eu ouço mais não na minha vida, até hoje, nos meus 50 e poucos anos, eu tenho mais não do que sim. Agora, eu seria um frustrado, então, a minha vida toda, não faria nada, como muito bem disse a Cris nem sairia de casa, se eu só objetivasse isso. Essa é a diferença entre as pessoas. Então, quem amadureceu, o que é amadurecimento? Por que a gente fala de amadurecimento? Porque a gente fala de lidar com frustração. Quem amadurece é quem frustra e aprende ali no jogo de cintura, né, na maleabilidade, na resiliência, que é uma palavra que também está em voga, é interessante falar, mas você pode traduzir isso como jogo de cintura, como o teu poder de se adaptar àquela situação ali, de criar novas saídas, sem perder tua essência, sem, né, perder tua estrutura. E quem não frustra não vai ter chance de trabalhar, de lidar com as frustrações e não amadurece. E aí vira um adulto super exigente, que não aguenta, ou mimizento, ou o que não sabe levar não, ou que não suporta nem passar por uma entrevista de emprego, porque vai ser exigido ali a tal da inteligência emocional. A gente está caminhando para o final, eu até agradecer a Flávia Monteiro, que mandou um abraço aqui. Ela perguntou se depois seria possível, da minha parte, considerar que vocês dessem os seus endereços. Claro, a gente sempre faz isso. Emocionalmente, estamos preparados a isso, sim. Elas aqui vão decidir se querem ou não. Acho que é importante. Flavinha, obrigado pelo carinho, disse parabéns. Ela disse que a gente tem... Eu vou agradecer como elogio, né? Eu só posso... Ela disse que tem muita porcaria sendo produzida na região e que elas têm um termo aqui que eu achei bacana, né? As tais influencers, né? Primeiro que todo o respeito que mereça, né? Sim. Olha quem está me influenciando aqui, ó. Essas duas mulheres aqui que são maravilhosas, elas têm conteúdo. Desculpa, não quero negativar ninguém, não quero diminuir ninguém, quem sou eu? Mas eu costumo dizer que uma das maiores invenções do homem chama-se controle remoto. Nessa mesma pecinha que eu não consigo passar mais que meia hora o dia inteiro, o máximo de somar é meia hora o dia inteiro, não consigo. E tem gente que sabe, pô, Deus, você não respondeu, não é falta de educação. É que aí me irrita se eu ficar parado e preso nisso aqui. Mas escolha, né? Escolha o que você vê, o que você ouve. A Flávia perguntou dos contatos, então, para não esquecer, porque a gente também tem essa questão da relação do Setembro Amarelo, e foi o que perguntou, agora, acho que foi o Ricardo que perguntou a respeito dessas doenças, né? Ou ele cita aqui quais os tipos de doenças emocionais. Eu vou falar, aí vocês me corrigem se estiver errado, eu procurei aqui para adiantar: raiva, depressão, estresse, ansiedade, tristeza, culpa e dúvidas. É isso? Então, a gente pode enxugar um pouquinho e falar básico sobre as causas do suicídio, que, lembrando, exato, tem um número muito grande, alarmante, no mundo inteiro. São os transtornos mentais. Vamos reduzir os dois, tá? Entre depressão e transtornos relacionados à ansiedade, ok? Bipolar também. Bipolaridade, porque ali vai no impulso, né? No fundo do poço. E ali, bipolar vem no mundo dele, né? Tem. Não, Pois não. Não, assim... eu entendi outra coisa que você perguntou. Desculpa. Tem no mundo inteiro, existem 5 doenças mentais que são carro-chefe, que levam ao maior número de suicídio: a depressão, o bipolar, o borderline, a transtorno de personalidade borderline, exato, a esquizofrenia. E a ansiedade, como ela está dizendo, que também está presente em todos esses... Então, mas a gente não precisa definir isso como um fim, e sim como um começo. A partir do momento... Tem tratamento. É importante... a gente vai precisar de outro programa, mas tudo bem, né? O transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade, é um jeito de ser, que vem em cima a gente chama de border porque é a linha, é a borda que está entre a neurose e a psicose. Então, são pessoas que têm
muita emoção, vive essas emoções de forma muito intensa, exacerbada, né? E com pouca razão, quase zero. E então são pessoas muito dependentes emocionalmente, com muito vazio existencial, que dependem muito de outras pessoas e são, né, que acabam caindo em relações tóxicas ou mesmo desenvolvendo depressão ou se envolvendo com dependências químicas, e por isso parece que 11% cometem suicídio. O Boder, ele é responsável por 11%. Sim. Dentro vem primeiro a depressão, depois o bipolar e depois o borderline. E depois a esquizofrenia com 10%. Então, a gente precisa também olhar assim para isso. Tem tratamento, dá para tratar, dá para salvar, não precisa ser o fim. Sim. Mas identificar é importante por isso, porque eu posso salvar, eu posso cuidar dessa pessoa. Né? Olha que legal o que ela trouxe, falar de suicídio, porque a pessoa pode estar ouvindo e perguntando, então, por que existe o suicídio? Porque, primeiro, os não diagnosticados ou os mal diagnosticados, tá bem? Ou os maltratados no sentido não tendo um tratamento digno, não tendo acesso ou não tendo a continuidade do tratamento. No caso da bipolaridade, é muito comum que tem pacientes, né, deles decidirem o que eles vão fazer dependendo de como está o humor do dia. Então, eu vou parar de tomar o remédio, aí eu já estou ótimo, porque eu levantei bem, ou senão eu vou parar de tomar medicação, porque eu não tenho mais razão para me tratar, eu não quero mais viver. E, então, resumindo, os transtornos mentais são o carro-chefe para o suicídio, então, praticamente 100% das razões. A gente precisa olhar como é que a gente trata isso, esse assunto, por que a gente não fala no Brasil sobre isso. Como é que é a prevenção? A prevenção é em cima do olhar. Ô, Cris, a pessoa que vai cometer esse ato do suicídio, essa pessoa ela é mais silenciosa ou ela pode também alardear? Porque tem gente assim, tem gente que diz que cachorro que late não morde. Tem gente que fala eu vou e acaba cometendo o ato. O alarde pode ser tanto silencioso como um pouco em evidência, barulhento, enfim, só pelo que eu vou dizer agora, pelo menos esse é o meu entendimento, porque é um grito de socorro, não é um desejo de morrer. A Ângela tinha mencionado isso muito bem. A tentativa de suicídio e a tentativa que culmina no suicídio em si, no ceifar a vida, ela não vem na desistência de viver, chega, acabou, vou fazer alguma coisa. Mas é um grito de socorro. Sem dúvida. Porque ali é o desespero de causa. Quando a pessoa está completamente desesperançada, eu gosto de usar esse termo para falar de suicídio, é a desesperança de não ver uma saída. Então, quando vem alguém como a Ângela, como fez com a amiga dela, alguém como um profissional da saúde mental como a gente, alguém como as pessoas que falam nas mídias sociais ou televisões, qualquer tipo, as pessoas que são responsáveis pelas políticas públicas, quando elas falam abertamente sobre o assunto, elas fazem um trabalho de prevenção. Então, é você prestar atenção na pessoa, no comportamento dela, no que ela fala ou se ela não fala. Exato. Você ter empatia. Então, você poder apresentar ali também um tratamento para poder evitar. Tá? Eu só queria falar um negócio, porque a gente fala de prevenção e não fala de pós-venção. A pós-venção é quando você passa, ou você conhece, ou tem pessoas que passam por esse pensamento suicida, negativo, ou pela tentativa, ou se consegue, né, a morte, e você depois entra com algumas soluções. Por exemplo, se foi você que pensou e tentou, então você pode, depois disso, ter um comportamento, ideias e desejos de passar pela cura, passar pelo enfrentamento. Se você está com alguém que está pensando ou tentando ou conseguiu, você entrar ali com
comportamentos que você possa, atitudes que você eu possa... acho que antes de acabar o mês ainda, né, Virginia, a gente, se couber na agenda, acho que a gente vai convidar eles para voltar, porque faltou muita coisa. Faltou muita coisa, e eu diria assim, não é só setembro, viu, gente? Setembro é o chamamento, mas... Eu só queria falar rapidinho que isso que você disse é mito. O suicídio tem mitos. Sim. E essa história de dizer que a pessoa está falando em morrer é porque ela não vai fazer é um mito. Olha aí. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Exato. Tá? Por isso que eu fiz a colocação para vocês darem esse alarme, que, olha, dê um sinal, solicite, sabe o quê? Ajuda. Ajuda, estenda a mão. E, olha, a Ângela falou, eu guardei isso, eu não quis interromper várias vezes, parece uma coisa singela, mas o Rogério Flauzino, vocalista da banda Jota Quest, tem uma música que ele diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. E parece incrível, mas eu já ouvi várias pessoas dizendo que, olha, eu tinha uns problemas, eu ouvi a música, passei a entender, passei a abraçar mais, passei a pedir para ser abraçado e conversar, né? É pegar o celular, colocar lá, na hora das refeições, sabe aquela hora que você está sem fazer nada, no final de semana, no sábado, domingo, senta para conversar, olha, eu tenho vergonha e não falo para amigos. Então, por exemplo, você tem vergonha e não falar para amigos, para família, não tem problema, tá? Vamos resolver o seu problema. Então, por exemplo, Ângela, quem quiser encontrar você, inclusive eu vi que a Ângela vai fazer a gentileza, se quiser deixar os cartões aqui, eu vou até agradecer, porque os nossos convidados vêm até aqui, ó. Espaço Existir, Ângela Del Rey. Vira que tem atrás. Tá? E atrás aqui tem os contatos que você pode fazer com a Ângela, né? Tem aqui o @Ângela Del Rey Psicóloga, tá? Você tem o endereço aqui no Royal Trade Center, na Tolentino Filgueiras 119, né? 119, conjunto 54, Gonzaga. Tá? O telefone é o 13 991 29 3534. E você tem aqui também, né, que é outro endereço eletrônico, que é o A de amor de novo, C de casa, Del Rey, tudo junto, .psicóloga@gmail.com. Então não tem como não encontrar. Se for na dúvida, a gente passa para você com a maior facilidade também, né? Já vai ficar conosco aqui esses cartões para que as pessoas... E aqui é bom barato, né? Os cartões a gente coloca aqui de clientes, visitantes, e as pessoas vão levando embora. E tem gente que é engraçada, viu, o Ângela e Cristiane? Dependendo do cartão, a pessoa pega o cartão, ela sutilmente esconde no bolso. E eu depois falo, não tem que ter vergonha, não. Seja do que for, se você está procurando se cuidar, parabéns, você já mostrou que é uma pessoa inteligente. Cris, obrigado pela vinda. Vamos pensar antes do final do mês, se é possível trazê-las novamente aqui? Com certeza, será um prazer enorme. Eu vou até fazer o seguinte, como vocês são as estudiosas, são as mulheres que vão nos ajudar aqui, se vocês quiserem roteirizar, eu vou seguir o roteiro de vocês. Aí a gente vai colocando aqui, claro que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, um beijo, um carinhoso e respeitoso a cada uma, e os meninos também, né, que possam mandar, vão intercalando, mas a gente vai ajudar. Setembro não é para comemorar, gente, é para levantar uma bandeira contra, a prevenção contra o suicídio, mas que deve ser o ano inteiro, sempre. Cris, quem quiser encontrar você como uma grande profissional também aqui da cidade, qual é o melhor caminho? Bom, é importante falar que eu não faço mais presencial, eu comecei na pandemia e aí pegou bastante, eu gosto muito e também ocupa a minha semana toda, né? Então, quem quiser me encontrar, eu tenho uma rede social, Instagram, que é psicóloga.Cristiane Forastieri, Cristiane não tem H, tá bom? E o meu telefone é 13 99701 1883. Repita. 99701 1883. Vai ser um prazer fazer acolhimento, porque essa questão do suicídio, falar de prevenção, é uma questão que se fala muito. Mensagem final, Cris, aquela pessoa que está se sentindo pressionada, tensa, angustiada, dá uma série de sintomas que eu não vou citar aqui, que você sabe melhor, né? Qual é o primeiro passo? Bom, eu vou citar a frase principal da campanha desse ano, do Setembro Amarelo, que é: se precisar, peça ajuda. E aí eu falo a frase que se fala muito: você não está sozinho, tá bom? Você pode ser acolhido. Então, peça ajuda na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, para o melhor amigo. Fale, levante o dedo. E para as pessoas que convivem com pessoas que podem estar passando por isso, prestem mais atenção. Perfeito. Obrigado, Cris. Volte sempre. E, Ângela, para aqueles que nem sabem lidar com os seus problemas e têm vários filhos, quiçá lidar com os filhos dos outros e com os seus próprios.
Quando a gente fala em humanização, a gente deve falar aí nesse gesto de cada um de nós dentro de casa. Já imaginou aquela pessoa que sai à rua brigando com todo mundo? Qual é a tua dica? Olha, eu vou, para ser bem resumida, eu vou dar uma dica. Pare na frente de uma pessoa, do seu filho, de quem quer que seja, e olha bem nos olhos. Primeiramente, depois de alguns segundos, você vai ver uma luz intensa. E se você persistir nesse olhar, você vai ver o seu reflexo. Conexão é isso, empatia é isso. Ângela, é justo chegar na frente de alguém, já que você falou, como eu estou na frente da Ângela aqui, viu, gente? E você falar assim, tem gente que vai pensar e vai falar assim, ou mesmo para a Cris, qual é o seu problema? Tem muito chefe que fala para o funcionário, qual é o seu problema? Ou, ao invés de falar qual é o seu problema, chegar para a pessoa, dar um sorriso, senta aí, quer uma água, quer um cafezinho, não é? E dizer assim para ela, o que está te afligindo? Isso. Vamos falar mais do que sentimos e menos do que os outros deveriam ser. Vamos no nível do sentimento. Diga, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, eu preciso do teu abraço, eu preciso que você me escute, eu preciso estar com você, eu sinto sua falta, eu preciso do teu reconhecimento. Vamos dizer o que está dentro de nós, quais são as nossas necessidades, quais são os nossos sentimentos em relação ao outro. É isso que vai estabelecer uma conexão e uma empatia. Está doendo? Tudo bem. Mas o que eu vou fazer com isso? Peça ajuda. Os orientais, né, os japoneses propriamente ditos, tinham um índice, viu, Cris, você sabe, de suicídio gigantesco. Ainda tem, mas melhoraram demais. Qual foi a cultura, qual foi o entendimento dos japoneses para tentar amenizar isso? E já melhoraram demais, né? Todas as empresas, quando você chega para trabalhar, a primeira coisa que aquele teu mentor do dia é todo mundo sorrindo, relaxe os ombros, solte a atenção, e se alguém aqui individualmente tiver algum problema, vamos tomar aquele chá ali, daqui a pouco a gente... E não começa a jornada de trabalho dele. A partir do instante que ele relaxou, que ele se soltou, que ele se entregou, né, dizendo, ó, meu problema é esse, e aí ele sentiu que alguém se importou, que as pessoas estão preocupadas. Se ele entendeu isso, ele vai para o trabalho, senão ele vai para um acompanhamento e aí ele não é abandonado. Quando você abandona alguém, foi o que a Cris e o que a Ângela disseram, a gente perde essas pessoas muito rapidamente, porque a vida engole, os problemas nos engolem. E engana-se aquele que acha que é autossuficiente, né? Não somos, até gostaria de ser, não somos. Claro que existem os mais preparados, e esses mais preparados podem nos ajudar. Ângela, foi uma honra, um prazer. Participações. Diga, Virginia, para a gente encerrar, liberar os nossos convidados. Isso, Lúcio José Bento, bom dia a todos. Lindo dia com friozinho gostoso em Florianópolis. Previsão de um final de semana espetacular. Joanilson Manuel Casemiro, estou ligado, parabéns, filha. Ana Mari Honorato, percebo hoje que as pessoas não conversam olhando nos olhos, em um olhar, na fala, ao telefone. Boa. Difícil hoje. Boa. A gente consegue perceber que o outro precisa de ajuda. O WhatsApp nos distanciou. Isso. Marian Rossi, com a inteligência artificial só vai piorar. Tosca Caruzi, cada vez mais distante da emoção, dos olhos nos olhos, da verdade. Agora tudo é virtual. Marilda Larrubia Cerquetani, hoje muitos pais oferecem tudo aos filhos para repor a sua ausência. Ana Maria Honorato, resiliência, muito bem colocado, Cristiane. Maria da Glória, Deus te abençoe sempre, filha. Parabéns pelos netos maravilhosos que você nos deu. Minha mãe. Deixa eu ver. Como é gostoso ter ouvintes e espectadores inteligentes, né? Não dá para fazer um reparo, né, Cris? Coisa gostosa. Isso, mais para pessoas aqui. Ana Maria Honorato, duas excelentes profissionais. Marilda Larrubia, excelente, parabéns, a entrevista, as informações foram excelentes. Bater um bolão, adorei. Tosca Caruzi. Marilda está devendo uma visita aqui. Sim. Está devendo a visita também. Quem sabe engrossar essa mesa. Faz tempo já. Tosca Caruzi, parabéns às psicólogas, excelentes as explicações. Marian Rossi, parabéns, Cris e Ângela. Marilda, sim, sempre falo pelos meus pacientes, voltem sempre comigo. Ana Maria Honorato, importante é estarmos sempre à disposição. Marilda Larrubia, contem. Marian Rossi, parabéns ao produtor por dar o espaço para se falar sobre o assunto. Marilda Larrubia Cerquetani, eu vou em breve. Isso. Está convocada já. Ela deu a resposta. Olha aí, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela inteligência de vocês, inteligência que nos acalanta aqui com essas participações tão importantes e com certeza aí
E eu vi que a Ângela ficou ali bem feliz com o comentário da mamãe, né? Mas comentário sincero é outra coisa, né? Eu agradeço muito a eles. Se sou quem sou, devo a eles, né? Então, um beijo pai, um beijo mãe, Tosca, Denise, Marilda, eu sou sua fã também. A gente vai combinar, somos fã uma da outra, né? É um carinho muito grande. Se ela quiser participar com vocês juntas aqui. Vai ser um prazer enorme. Né? Então, muito obrigada pelo convite. 3 horas. Não, eu tô achando que a gente tem que fazer um programa do dia todo, né? O pior é que eu gostei, né? Você sabe que eu adoro o microfone. E ela ficou com medo, ela estava com medo. Não, e assim. Ter duas profissionais do microfone, porque as duas são profissionais do microfone. Que a Cris eu já conheço. A Cris, se eu precisar tirar férias para cuidar do meu emocional e deixar com o microfone, ela toca aqui. Não preciso nem me preocupar. Me ajuda, né? Agora já achei mais uma também para entrar nesse time, que é a Ângela Del Rey aqui. Você imagina, né? Você imagine, na próxima sexta-feira, o Ponto a Ponto falará de bons momentos para você melhorar na sua saúde mental, emocional, psicológica, com Cristiane Forastieri e Ângela Del Rey. Pronto. Olha os nomes. Já começa por aí, né? Você já ganhou o seu ano, não o final de semana. Beijo nas duas. Aí a Marilda falou aqui, super top. Olha, já está convidado. Cris, Ângela, bom final de semana para vocês. Obrigado por ter ajudado a construir esse programa. Sem vocês, eu estaria olhando para a parede ou para a cara da Virgínia aqui, dizendo o que nós fazemos agora, né? E quando perguntaram de quem foi a ideia, foi da Virgínia, nossa produtora, e ela que mexe nos botões aqui. O programa vai por ar, com áudio, com vídeo. E o comentário da Marilda, quando indiquei a Ângela, eu sabia que daria conta, confio muito. Beijo. Muito boa dica, viu? Obrigada. E um abraço especial para o nosso querido, lá de Florianópolis, o Bento, né? Quando ele fala que lá vai estar só, aquela terra bonita, isso faz bem para o coração e para a cabeça também, né? Precisamos fazer um dia um programa ao vivo lá de Floripa com o Bento, ele que mora de frente para aquela ilha lindíssima lá de Florianópolis. Bento, está devendo também uma participação conosco, nem que seja aí por internet, né, que é a virtual. Gente, chegamos ao final do Ponto a Ponto. Continue com a programação 24 horas da Rádio Star News, com muita música, mas com muita informação. Tem um momento lá que é o momento, né, que é saúde e bem-estar, que a gente tem muitas dicas, tem o seu pet, tem tanta coisa legal, não somente a música, mas tem muitas dicas para você, para o seu dia a dia. Tchau, Virgínia, vamos embora? Bora. Tchau, bom final de semana. Se Deus assim quiser, a gente estará de volta. Ele há de querer. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.